Olá, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem e como vocês podem ver, hoje o nosso vídeo vai ser um pouquinho diferente. A gente está aqui na frente do Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC, no polo de Canoinhas. Bora lá conferir? Olá, professor, tudo bem? Olá, Eka, tudo bem? Tudo certo. Eu sou o Luiz, eu sou professor de Química, mas aqui eu atuo como técnico de laboratório na área de alimentos, sou um dos responsáveis pelos laboratórios. Vamos conhecê-los. Então, esse daqui é o laboratório de análises físico-químicas. Nesse laboratório, onde os alunos do curso superior de tecnologia em alimentos, eles começam a ter as primeiras aulas práticas. Então, nesse laboratório, eles aprendem tudo sobre as normas de segurança, equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva, e aí vão aprendendo a manipular os equipamentos, as vidrarias, como por exemplo, desde os tubos de ensaio, as buretas, as pipetas, os Erlenmeyers, Beckers. Então todas as vidrarias utilizadas no laboratório, eles vão aprender a manipulá-las nesse ambiente. Nesse espaço a gente tem equipamentos destinados para inúmeras análises, desde análise de alimentos em si, análise de águas, análise de solos, de modo geral. Como, por exemplo, a simplicidade da água. A água é utilizada na indústria de alimentos para diversas funções, como componente industrial, nas caldeiras, ou como matéria-prima, por exemplo, na indústria de fabricação de refrigerantes, cervejarias. Mas essa água, quando ela é coletada, geralmente ela é coletada de fontes naturais, como rios, nascentes, ela não mantém um padrão físico-químico constante. Então a água precisa ser analisada para ser padronizada e utilizada como matéria-prima, pois o consumidor ele não aceita uma variação no produto final. Por exemplo, uma cerveja, um refrigerante, durante o ano, o sabor dele vai ser sempre o mesmo, não existe diferença nas características sensoriais, por isso a matéria-prima precisa estar padronizada. E ainda nesse laboratório de análise físico-químicas, a gente consegue fazer análise de compostos bioativos, que são compostos fenólicos, compostos antioxidantes, que são moléculas que têm ação benéfica para a saúde, além de vitaminas, como por exemplo vitamina C, alguns carotenoides. O que tem nesses vidros? Aqui tem uma base forte e aqui tem um ácido forte. E aí eu vou fazer uma titulação ácido-base, que vai mudar de cor. Tá. É a mais simples que tem, uma das primeiras que os alunos aprendem. Uma das primeiras análises que os alunos aprendem é a determinação de acidez em determinados alimentos, ou, por exemplo, sucos, refrigerantes, leites. Aqui eu preparei uma simulação de um suco, então eu tenho uma água, ela está acidificada, para simular a acidez de um suco de fruta. Para essa análise, os alunos utilizam a fenolftaleína, que é um indicador ácido-base. O que a fenolftaleína faz? Ela muda de cor quando todo o ácido presente na amostra ele é neutralizado. E para isso a gente utiliza um utensílio chamado bureta. Dentro dessa bureta tem uma solução padronizada de hidróxido de sódio. Com essa solução de hidróxido de sódio, ela vai ser titulada até a mudança de cor. Então vocês podem ver que a hora que caiu o hidróxido de sódio, apareceu uma cor rosa, mas esse ainda não é um ponto de viragem. O ponto de viragem é quando essa solução rosa permanece inalterada por mais de 30 segundos. Então esse é o ponto de viragem. Além da prática laboratorial
laboratorial de manipular esses equipamentos todos, o aluno ele aprende as reações químicas envolvidas em todas essas análises. Então ele vai ter a compreensão do que realmente está acontecendo quando se misturam esses reagentes. É o laboratório de microbiologia, onde os alunos aprendem toda a parte microbiológica dos alimentos. Sabe-se que existem os micro-organismos que são patógenos, como por exemplo a salmonela. Existem os micro-organismos deteriorantes, como por exemplo aqueles fungos que aparecem no pão quando fica armazenado por um tempo, né, os bolores. E existem também os micro-organismos benéficos, como por exemplo a levedura, que faz a fermentação do pão, para o pão crescer, a fermentação alcoólica para a produção de cerveja, de vinhos, os lactobacilos para a produção de iogurtes. Então, nesse laboratório, onde eles realizam as práticas de identificação, de quantificação e de análise dos alimentos que são desenvolvidos ou utilizados a fins didáticos, né, para que eles aprendam como deve ser realizadas essas análises. Então, nesse laboratório, a gente utiliza os meios de cultura, que são inoculados em vidrarias chamadas placas de Petri ou tubos, isso tudo seguindo a mais rigorosa segurança, né, para não contaminar os outros laboratórios, não contaminar o ambiente e a pessoa que está manipulando também não se contaminar. Então, para isso, nós temos lá naquela salinha câmaras de fluxo laminar, que são ambientes estéreis. Temos também as estufas de crescimento que estão naquela bancada, as BODs, e nessa salinha ali atrás a gente tem as autoclaves, que são equipamentos que servem para esterilizar os materiais antes da análise e também depois da análise, para que todos esses micro-organismos que cresceram nos meios de cultura, eles sejam inativados, eles sejam mortos para que possa ser descartado. Esse daqui é o laboratório de análise de alimentos. Esse laboratório ele é parecido com o laboratório de análises físico-químicas, mas ele é mais específico para as análises bromatológicas, como por exemplo a análise de proteínas, de fibras, de gordura, isso em alimentos. Se a gente pegar atrás do rótulo dos alimentos comprados no supermercado, tem aquela tabela nutricional. Então, aqueles parâmetros eles são analisados neste laboratório. Por exemplo, esse daqui é um equipamento que serve para destilar nitrogênio. O nitrogênio ele é um elemento químico que ele está presente nos aminoácidos. Os aminoácidos eles compõem as cadeias das proteínas. Então, através da análise do nitrogênio, a gente consegue determinar a concentração de proteínas nas amostras. Aqui desse lado, nós temos dentro da capela de exaustão de gases um equipamento chamado extrator de gordura. Metodologia desenvolvida por um cientista chamado Soxnet. Esse equipamento, através de um solvente orgânico, a gente separa a gordura da amostra e depois consegue quantificar através de uma análise gravimétrica, ou seja, pela diferença de peso inicial do balão e depois com o balão contendo a gordura somente, faz a diferença de peso e obtém-se a concentração de gordura na amostra. Esse aqui é um laboratório de panificação e laticínios. Então é um laboratório de tecnologia, onde os alunos colocam em prática o conhecimento que eles adquiriram nas disciplinas de bioquímica, nas disciplinas de química, e aí eles começam a entender um pouco mais sobre os processos tecnológicos da produção de alimentos. Um bom exemplo da aplicabilidade desses conhecimentos é a indústria de panificação, onde se produz biscoitos. Sabe-se que uma grande indústria ela trabalha com uma linha de produção que não para, então é uma linha de produção que trabalha 24 horas por dia. A matéria-prima principal de um biscoito é o trigo. O trigo ele não tem uma padronização físico-química, bioquímica dele.
dependendo da época da colheita, dependendo do clima que esse trigo foi produzido, ele pode mudar algumas características. E aí o tecnólogo em alimentos ele precisa conhecer todos esses processos, conhecer essas características, analisar essa matéria-prima antes dela entrar na linha de produção para poder fazer ajustes. Pois um trigo que necessita de uma umidade maior para que se chegue até o final da linha de produção mantendo as mesmas características do produto final, para que não ocorra diferença sensorial que o consumidor perceba lá no final quando ele for comprar esse produto para consumir. E ainda sobre os laticínios, os alunos eles aprendem a criar novos produtos, a desenvolver produtos com funções bioativas diferentes, como por exemplo um sorvete com a incorporação de alguma fruta que ainda não foi pesquisada, uma fruta que possa conter uma concentração maior de compostos fenólicos, de antioxidantes, e com isso gerar um produto final diferenciado no mercado. E nesse laboratório, os alunos colocam em prática o conhecimento que eles desenvolveram na área de frutas e hortaliças e também carnes e derivados, como por exemplo a produção de sucos, a produção de vegetais, de frutas desidratadas, na área de carnes, de embutidos, defumados. Então tem equipamentos voltados tanto para a área de carnes quanto para a área de frutas e vegetais. Eu gostaria de deixar claro que os alunos eles não aprendem a fazer esses alimentos de forma artesanal, mas sim a parte tecnológica, envolvendo todo o conhecimento bioquímico, conhecimento físico, o conhecimento microbiológico, para desenvolver produtos que sejam aceitáveis sensorialmente para o consumidor, produtos que contenham uma quantidade menor de compostos que são maléficos para a saúde, ou seja, desenvolver produtos que tragam uma melhor qualidade de vida para o consumidor final, garantindo as qualidades sensoriais, nutricionais e as características que podem trazer um retorno econômico para a indústria. E esse daqui é o laboratório de análise sensorial. O que a gente faz nesse laboratório por exemplo, quando o aluno desenvolve um produto diferenciado, um produto novo, ele faz todas as análises físico-químicas para descobrir se esse produto contém todas as características nutricionais adequadas, se ele está dentro das normas que a legislação exige. Depois que ele fez todas as análises microbiológicas para verificar se não tem alguma contaminação que possa causar uma infecção ou uma intoxicação para quem vai consumir, ele parte para a análise sensorial. Essa análise sensorial ela tem como objetivo, de uma forma bem geral, saber se esse produto está gostoso, se ele vai ter uma aceitação para o consumidor. Então essa análise ela funciona da seguinte forma: o pesquisador, o avaliador que tem a amostra, ele precisa preparar porções individuais, ele precisa convocar um número grande de pessoas comuns, pessoas que não estão fazendo parte do desenvolvimento do produto, em torno de 40, 60 pessoas, e essas pessoas elas vão vir até esse laboratório, vão sentar nessas cabines, e aí o analista que vai estar lá do outro lado desse laboratório, então aqui tem uma janelinha, deixa eu tentar abrir aqui, ó. O analista ele vai estar lá do outro lado, ele vai colocar a amostra por essa janelinha sem ter o contato com o julgador, que são essas pessoas que foram convocadas. O julgador ele vai receber uma ficha junto com a amostra, ele vai degustar ela e vai dar nota para vários atributos que vão estar nessa ficha. E aí depois o analista, que é o pesquisador que está com a amostra lá atrás, ele vai juntar todas essas fichas, vai compilar esses resultados e vai
obter o resultado se esse produto ele vai ter uma aceitação para o consumidor e se vale a pena seguir com a pesquisa. Então, esse exemplo que eu dei, ele é muito utilizado pela indústria de alimentos. Quando uma indústria ela vai lançar no mercado um novo produto, ela faz essa análise para descobrir se realmente tem potencial econômico deles investir naquele produto para lançar ele no mercado. E por que tem essas luzes com cores diferentes? Por exemplo, análise de um suco, onde você quer descobrir se o atributo sensorial, né, o gosto, ele vai ser agradável, mas você não quer que a cor do produto interfira nessa análise, porque tem pessoas que, quando observam a cor do alimento, elas já julgam esse alimento como bom ou ruim. Então, se você não quer que essa cor do alimento interfira na tua análise, acende uma luz diferente que ela vai maquiar a cor do alimento e o analista não vai ser influenciado por esse parâmetro. Gente, eu vou experimentar a amostra número 1. Vamos ver como é que tá. Aí depois de cada amostra, a pessoa também toma um golinho d'água para limpar o paladar. E aí agora nós vamos para a nossa análise, né? Para dizer o que a gente achou e o que tem dentro de cada copinho desses, né? Se é a mesma substância, se são substâncias diferentes, se é a mesma marca, né? Bora lá! Daí, ó, gente, apertei o interruptor lá, acende uma luz aqui dizendo que eu acabei a minha análise. Ó, gente, muda completamente a cor do líquido ou da comida que tá dentro, de acordo com a luz que é colocada. Olha a diferença que dá. Então a gente tem 2 amostras de leite pasteurizado, leite comercial, né, adquirido no supermercado, e nós vamos deixar um frasco, um pacote dele guardado na geladeira, a temperatura refrigerada, né, de 4 graus, e o outro frasco nós vamos deixá-lo em cima da bancada dentro desse becker. Então vai ser o frasco número 2, que vai ficar em cima da bancada. O que vai acontecer? O frasco que ficar aqui em cima ele vai sofrer a ação dos micro-organismos que estão presentes no ar. Então ele vai acidificar os micro-organismos que consomem a lactose, vão converter ela em ácido lático, ele vai reduzir o pH dele, vai azedar. E aí amanhã nós vamos fazer as análises de acidez para verificar a diferença entre o leite que ficou guardado dentro da geladeira para o leite que ficou em cima da bancada. Então aqui estão as amostras que a gente preparou. Então a amostra que ficou guardada na geladeira, né, refrigerada. Essa daqui é a amostra que ficou 24 horas à temperatura ambiente. E essa daqui é a amostra que ficou 48 horas à temperatura ambiente. Então já dá para ver que as reações bioquímicas e microbiológicas aconteceram e a gente pode identificar de modo visual. Então a gente vai analisar as 2 amostras que ficaram, a primeira refrigerada, né, a temperatura de 4 graus na geladeira, e a outra que ficou 24 horas à temperatura ambiente. A que ficou 48 horas à temperatura ambiente, ela já está inviável de ser analisada nesses parâmetros que nós vamos fazer aqui. Então a gente já nem vai analisar ela. O primeiro teste que nós vamos fazer vai ser um teste que é realizado pela indústria de laticínios lá na propriedade, quando eles vão coletar o leite do pecuarista. Então esse teste é chamado teste do alizarol, onde nós vamos colocar 2 ml
da amostra do leite em cada tubo e 2 ml do reagente. Esse reagente ele nos mostra uma reação visual, uma reação que muda de cor. O leite, quando ele está normal, ele tem que apresentar uma coloração tijolo. Se ele estiver com uma acidez elevada, ele vai ficar numa tonalidade de amarelo. Ou se ficar numa coloração roxa, pode apresentar um outro problema que aí já é caracterizado pela mastite. Então, se o leite já se apresentar na propriedade com uma acidez elevada ou apresentar mastite, o caminhão ele já nem vai coletar, porque esse leite ele vai causar problemas lá na indústria. Então nós vamos começar agora pegando a amostra, né? A gente utiliza 2 ml. Então no tubo 1 a gente tem 2 ml da amostra que ficou refrigerada. E aqui no tubo 2, 2 ml da amostra que ficou a temperatura ambiente por 24 horas. Em seguida adicionamos o reagente, né, o alizarol. Então aqui ele apresentou uma coloração tijolo. É um leite normal que pode ser coletado e pode seguir para a indústria. Já o leite que ficou 24 horas à temperatura ambiente, ele já sofreu algumas alterações físico-químicas, o que já pode ser identificado através dessa mudança de cor pelo teste do alizarol. Isso quer dizer que esse leite já está com uma acidez elevada, ele não poderá ser coletado pelo caminhão, não pode ser destinado para a indústria, porque lá nos processos de pasteurização ele vai acabar coalhando e comprometendo todo um lote grande de leite. Gente, percebam como a amostra 2 coalhou depois de 48 horas em temperatura ambiente, né, descoberto e tal, sofrendo a ação de micro-organismos. E o próximo teste que a gente vai fazer é o teste de estabilidade térmica. Porque a olho nu a gente percebe que os leites, tanto o que ficou refrigerado quanto o que ficou 24 horas fora da geladeira, eles apresentam aspectos iguais. Mas podem apresentar aspectos diferentes físico-quimicamente. E um leite que não tem estabilidade térmica, ele pode entrar dentro do sistema das indústrias, nos pasteurizadores, por exemplo, que são tubulações extremamente pequenas, e se ele não tiver essa estabilidade, ele pode coalhar lá dentro, causar entupimentos e comprometer toda a produção. Então esse teste consiste na mistura do leite com uma solução alcoólica neutra. E aqui a gente já pode perceber que o leite que ficou refrigerado, né, pasteurizado, ele tem uma estabilidade térmica porque ele não apresentou nenhuma modificação. Já o leite que ficou 24 horas fora da geladeira, ele coalhou. Então isso aqui é uma demonstração do que pode acontecer quando ele for aquecido no processo de pasteurização ou de esterilização. E aqui a gente vai fazer a análise da acidez. Com essa análise a gente pode determinar a porcentagem de ácido lático presente no leite. Então essa é uma análise padrão da indústria de laticínios. Para essa análise a gente utiliza uma alíquota de 10 ml da amostra. Adicionamos 50 ml de água destilada. Essa água destilada ela não interfere na análise, ela só vai aumentar o volume e melhorar as características visuais da análise em si. Água destilada meio que usa para tudo. Uhum. Utilizamos um indicador, que é um indicador ácido-base. Então a função da água destilada é só melhorar o ponto visual da viragem, pois nós vamos titular essa solução da amostra aqui com uma solução Dornick,
que ela é uma solução de concentração 0,99 mol por litro de hidróxido de sódio, uma solução padronizada. Nós vamos titular até ela virar para a tonalidade de rosa, que é quando todo o ácido presente na amostra vai estar neutralizado. E aí, com o conhecimento do volume gasto da solução Dornick, a gente faz um cálculo matemático e descobre a concentração de ácido lático presente no leite. E também pode ser representado com uma outra unidade chamada graus Dornick. Então esse é o ponto final da titulação. Essa daqui foi a amostra que ficou 24 horas na temperatura ambiente e o volume gasto foi de 3,3 ml. Então a gente vai anotar esse valor e depois vai fazer os cálculos. Agora a gente vai fazer a titulação do leite que ficou sob refrigeração. Já atingimos o ponto final e o volume gasto foi de 0,8 ml. Então o cálculo matemático para se descobrir os graus Dornick é o volume que foi gasto da solução Dornick vezes 0,9 vezes 10. Se não multiplicar pelo 10, a gente tem a porcentagem de ácido lático. Quando multiplica por 10, transforma-se em graus Dornick. Então aqui estão os cálculos matemáticos para acidez graus Dornick, né? A amostra 3, que ficou fora da geladeira, apresentou 29 graus. E a amostra 1, que ficou dentro da geladeira, apresentou 7,2. Isso quer dizer que a amostra 3 ela tem uma concentração maior de ácido lático se comparado com a que ficou na geladeira. O ácido lático, né, ele foi produzido pelas bactérias que consomem a lactose. Então, esse equipamento ele é capaz de analisar de uma forma bem rápida 11 parâmetros, como gordura, sólidos, proteína, lactose, ponto de congelamento, água, condutividade, densidade, dentre outros. E com as amostras dispostas ali, nós vamos configurar o equipamento. Então, ele tem parâmetros para a análise de leite cru, ou seja, aquele leite que foi tirado, ordenhado da vaca e não passou por nenhum outro processo. Ou leite pasteurizado, que é o caso da nossa amostra. Foi comprado leite pasteurizado, deixado a amostra 1 dentro da geladeira, refrigerado, e a amostra 3 ficou 24 horas. Então nós vamos selecionar o leite pasteurizado e vamos dar OK. E o equipamento começou a fazer as análises. Podem observar que ele já está sugando a amostra aqui, enquanto que aqui no eletrodo ele somente está entrando em um equilíbrio iônico. Então aqui já apareceu todos os resultados desses parâmetros. A gente pode simplesmente anotar esses valores. Esse equipamento ainda pode estar conectado a um computador através de um software e esses resultados já serem transmitidos para lá, ou podemos imprimir os resultados através desse papel. Então, entre uma amostra e outra, precisa ser feita a limpeza do sistema, tanto o sistema externo quanto o interno. Então, para isso a gente lava os eletrodos com excesso de água destilada, e a limpeza interna é com água destilada também. Se esse processo de limpeza não for feito, pode ter interferência de uma amostra na outra. Através desses resultados, a gente já pode ter alguns indícios se o leite ele possivelmente foi fraudado ou não. Como, por exemplo, a mudança do ponto de congelamento, o teor de gordura. E aí, mais para frente, se vocês quiserem, a gente pode falar sobre isso também. Gente, para quem gostou de todas essas informações que a gente acabou de passar, vai ter vestibular. E as formas de ingresso hoje são pelo SISU,
né, que aí você usa a sua nota do Enem, ou pelo próprio vestibular do IFSC, tá? Não percam essa chance, não percam essa oportunidade, porque os laboratórios são muito legais, são muito divertidos. Eu tô me sentindo uma aluna aqui, de verdade mesmo. Tô considerando fazer curso sim também aqui. Não sei onde eu vou arranjar tempo para fazer tudo que eu faço no meu dia e mais esse curso, mas se Deus quiser vai dar tudo certo, né? E se você também se interessou, não perca tempo, se inscreve agora. Gente, tem mais uma coisinha que eu quero falar para vocês. A maioria das pessoas acha que o IFSC é pago, né? Que você se inscreve num curso, alguma coisa, e você tem que pagar para estar aqui. Só que é muito pelo contrário, tá? O IFSC é gratuito, tá? As inscrições são gratuitas. Você não precisa pagar nada para estar aqui dentro e recebe conhecimento de professores muito bem capacitados, tá bom? Realmente não espere, né? Não perca tempo e venha se inscrever logo. E é assim que acaba a nossa coluna de hoje, tá bom? Se você gostou, se você ficou com alguma dúvida, se você quer que a gente faça uma sequência de vídeos, pode comentar aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Um beijão e até mais!